Muito bem, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. A gente começa agora a nossa disciplina de Direito Processual Penal. E eu sempre nessa disciplina, assim como fiz com Direito Penal em sentido estrito, ou seja, Direito Penal Material, me reservo a prerrogativa que eu, como coordenador da nossa pós-graduação, autoritariamente atribuí para mim mesmo, de ministrar a disciplina de Fundamentos. É uma coisa um tanto quanto curiosa, porque no geral um bom penalista não necessariamente é um bom processualista penal, e um bom processualista penal, diria eu, raramente é um bom penalista em direito material. Mas eu digo a você, os fundamentos do direito penal e toda aquela parte que nós discutimos exaustivamente juntos, sobre a projeção política do poder punitivo, sobre a operacionalização do sistema jurídico penal, ela é muito comum entre a disciplina material e a disciplina processual. De modo que tudo aquilo que nós discutimos juntos, a título de fundamentos do direito penal, construiu uma cama, uma base, uma estrutura muito sólida para que a partir de agora a gente aprofunde a discussão e faça uma pequena, digamos assim, que a gente pegue um pequeno atalho para ver como é que ela se projeta no direito processual penal. Você me perguntará, Rodrigo, mas qual é a importância de fazer toda uma cama teórica fundamental acerca do processo penal? Eu te direi, é absolutamente necessária, absolutamente inelutável e inafastável. A gente vai estudar, portanto, os fundamentos do processo penal em pelo menos dois grandes blocos. O primeiro deles se refere à construção dos sistemas processuais penais. Você vai perceber que a gente não vai se limitar a explicar as características do sistema acusatório versus as características do sistema inquisitivo. É uma coisa que é muito comum e você acha isso em tudo quanto é livro do teu dia a dia, em qualquer julgado de qualquer tribunal, em qualquer site, em qualquer apostila, ou seja, não é isso que eu quero te trazer aqui. Eu quero debater contigo como é que se dá a construção política de um sistema processual penal, quais são as projeções políticas, as projeções históricas, as projeções sociais que um determinado grupo projeta no seu sistema processual penal. Isso é absolutamente determinante para a gente pensar que processo penal a gente tem hoje e que processo penal a gente quer para amanhã. Esse vai ser, portanto, dentro dessa nossa a primeira disciplina de Direito Processual Penal 1, nosso primeiro foco de atenção, e o nosso segundo vai ser a partir dos princípios de Direito Processual Penal. Se você acompanhou muito atentamente os nossos encontros em Fundamentos do Direito Penal, você sabe que eu tenho uma perspectiva de trabalhar os princípios, não exatamente como princípios do direito penal, do direito processual, mas como princípios limitadores do poder punitivo. Isso nós já vimos lá, nos dá um leque de abrangência absolutamente interessante e muito mais profundo, muito mais sensível e muito mais profícuo para trabalhar as questões. A gente vai fazer o mesmo aqui com o direito processual penal. Sistemas, começaremos por eles, princípios, para lá nós prosseguiremos. Bom, quando a gente se depara com o tema dos sistemas do processo penal, nas graduações em Direito, nos cursos preparatórios, nos cursinhos, nas apostilas, nos manuais, enfim, tudo quanto é fonte, a gente se depara, a gente encontra com uma divisão muito básica. Existem dois sistemas processuais penais. Um deles é o sistema inquisitivo, que surge num determinado momento, ganha corpo durante a Idade Média, tem X e Y características, ok. O outro é o acusatório, que é um pouco mais antigo, é um sistema, digamos assim, baseado na experiência grega com acusações públicas, depois dorme durante um tempo, na Idade Média, quando o poder punitivo canônico toma parte de grande parte da Europa e com a Revolução Francesa volta aos debates. E a gente encontra mais ou menos esse estado da arte na literatura cotidiana. Sistemas processuais penais são dois, acusatório e inquisitivo. O acusatório é o mais democrático porque ele coloca o sujeito como o foco da experiência constitucional do processo. O indivíduo não é só um objeto investigado, é um sujeito de direito, assim como determina que ele seja a própria Constituição. Então é um sujeito que detém direitos fundamentais no processo, inclusive direitos fundamentais de estrutura e estatura processual, direito à defesa, direito ao contraditório, um processo público controlável, por aí.
O sistema inquisitivo, ao contrário disso, nós encontramos em todos os livros que lemos, é tanto mais autoritário enquanto construção de tipo ideal sistemático de arquitetura de processo. Basicamente é um sistema muito pouco publicamente controlável, então tende a ser sigiloso. O indivíduo não é bem um sujeito de direitos, ele não é colocado no centro da experiência constitucional do processo, é somente o objeto sobre o qual recai a investigação. E há aqui a busca incessante por descobrir a verdade dos fatos criminosos e condenar um determinado indivíduo culpável. É tudo muito mais complexo do que isso. E quando a gente vai à literatura cotidiana, a primeira coisa que a gente não acha é o que é um sistema. É muito curioso, porque nós encontramos todas as características de todos os sistemas, nós encontramos decisões, nós encontramos as críticas, as contracríticas, nós encontramos os argumentos, os contra-argumentos, mas nós jamais encontramos o que é o sistema. E nós também não encontramos uma resposta para uma pergunta muito simples que é prévia que tem que ser feita, que é por que importa discutir isso? O que muda? E por que é que muitas décadas depois do surgimento dessas palavras, a gente ainda precisa discutir elas? A gente vai ver isso um pouco agora. Sistema processual penal, nós o podemos caracterizar, assim como já fez o professor Jacinto Miranda Coutinho, que é um dos maiores nomes do processo penal brasileiro que você pode ler, como, e aqui eu parafraseio, um sistema entendido como conjunto de temas aglutinados por um princípio unificador, um elemento unificador de coerência e coesão, que formam um todo pretensamente orgânico orientado a finalidades específicas. Perceba como esse conceito de sistema do professor Jacinto Coutinho, ele é bastante simples, ele é bastante objetivo, ele é bastante claro, ele é bastante didático, mas ele é muito rico. E a gente consegue saber exatamente o que é um sistema e desvendar a natureza dele a partir desses específicos pontos que o professor nos traz. Sistema, diz ele, é um conjunto de temas. E não somente isso, mas um conjunto de temas aglutinados, perceba você, um conjunto de temas aglutinados por um princípio unificador ou um elemento unificador de coerência e coesão. Veja você o seguinte, todo o processo penal é composto de normas, de interpretações, de práticas jurisprudenciais, de práticas policiais, é composto por uma determinada configuração do sistema de justiça criminal, é composto por uma determinada compreensão sobre as instituições, sobre os agentes e sobre as agências que integram o sistema de justiça criminal. Um sistema processual penal, portanto, é um conjunto de muitos temas, de muitos algos, de muitos entes que se aglutinam em torno de uma reta, de um princípio unificador, de um elemento que dá coesão e coerência a todos eles. Olha para mim na tela, no nosso slide, você vai compreender isso muito bem. Um sistema processual penal, eu acabo de te dizer, é um conjunto de temas. Que temas são esses? São vários algos. É um conjunto de normas. O Código de Processo Penal, ele certamente integra o sistema processual penal, com as suas normas. A legislação penal e processual penal extravagante, no que se refere ao procedimento de levar a cabo o processo de responsabilização de alguém perante um juiz, com acusação, etc., integra este algo chamado normas do processo. Além disso, uma certa configuração do sistema de justiça criminal. Veja, que configuração é essa? Nós temos várias. Aquela que tem juízes, aquela que tem promotores, aquela que tem defensores, aquela que tem instituições policiais, delegados de polícia, escrivães, policiais militares, policiais penais e por aí vai. Nós temos ainda certas práticas, uma praxis, certas práticas processuais penais. Como é que um determinado juiz costuma agir frente a uma determinada situação? Como é que a polícia judiciária costuma agir frente a uma situação? Como é que o Ministério Público costuma agir frente a uma situação?
nós temos ainda uma série de compreensões políticas sobre o processo penal que vão nortear não somente a produção e a aplicação das normas, como também o modo como nós configuramos o sistema de justiça criminal e concebemos as suas agências, como é óbvio, e você já percebeu, o modo pelo qual essas agências agirão, ou seja, farão as práticas processuais penais específicas. Olha, todos esses temas que são absolutamente variáveis, e nós nos deteremos sobre isso com muito detalhismo, ou seja, elas podem caminhar para um lado, podem ter uma feição, podem ter outra, são aglutinadas ao redor deste elemento unificador, deste elemento de coesão, deste princípio unificador de coerência. Você imediatamente pergunta, Rodrigo, há somente um princípio unificador de coerência e coesão? A resposta é evidentemente negativa. Um princípio unificador de coerência e coesão pautado pela inquisitividade vai aglutinar as normas penais no que tange a sua produção e a sua aplicação, vai aglutinar a conjuntura, vai aglutinar a configuração do sistema de justiça criminal, as práticas processuais penais específicas e as compreensões políticas sobre o que é o sistema de justiça criminal e o que é o processo penal a partir de um ponto de vista. E, portanto, esse ponto de vista norteará todos esses temas. Se nós tivermos, entretanto, um princípio unificador, um elemento unificador de coerência e coesão, de coerência e coesão, que não é pautado pela inquisitividade, mas sim pela acusatoriedade, ele ainda assim aglutinará a produção e aplicação das normas, uma certa configuração do sistema de justiça, variadíssimas práticas processuais penais específicas e várias compreensões políticas sobre o que é o processo penal, só que ela vai levar a gente para um outro lado. Se o princípio unificador da inquisitividade dá um viés, dá um verniz, dá um colorido inquisitivo a todos esses temas que se aglutinam ao redor dele, o princípio unificador de acusatoriedade dá uma pintura, dá um cheiro, dá um verniz, dá um cariz, dá uma configuração totalmente diferente aos mesmos temas. E a partir disso fica muito sensível e muito óbvio perceber que o processo penal, quanto ao seu sistema, nunca é neutro. Claro, se eu estou te dizendo que o sistema processual penal é um conjunto de temas, ou seja, todos esses pequenos temas aqui que nós acabamos de ver, e outros também, porque isso aqui não é uma relação exaustiva, né? Um conjunto de temas, normas processuais, práticas processuais, uma certa configuração do sistema de justiça, compreensões políticas, compreensões filosóficas, compreensões econômicas, ideais processuais, etc. Se o sistema é um conjunto de temas aglutinados por um princípio unificador, ora, se nós tivermos um determinado princípio, que é o princípio da inquisitividade, esses temas adquirirão uma determinada configuração. Se nós tivermos outro princípio, que é o princípio da acusatoriedade, esses temas adquirirão outra configuração. E, portanto, num sistema processual penal pautado pela inquisitividade, a produção das normas, a aplicação das normas, a configuração do sistema de justiça, a maioria das práticas processuais específicas e a compreensão política do processo penal será inquisitiva. E nós teremos um processo penal configurado de um determinado jeito, que vai operar de uma determinada forma, buscando satisfazer determinados interesses e atingir determinados objetivos. Se nós, entretanto, construirmos um princípio unificador, um elemento de coerência e de coesão de todos esses temas, que nós chamaremos de acusatoriedade, todos eles adquirirão outra natureza. As normas serão diferentes quanto à sua produção e à sua aplicação, as práticas processuais específicas serão distintas, as configurações do sistema de justiça criminal serão também variadas. E a compreensão política, é claro, acompanha tudo isso. Sistema, diz o professor Jacinto Coutinho, é um conjunto de temas aglutinados por um princípio unificador ou elemento unificador de coerência e coesão, que formam um todo pretensamente orgânico.
um todo pretensamente orgânico. Até aqui a gente examinou particularidades, né, elementos do que são o sistema. Os seus temas, as normas, as práticas, as configurações do sistema de justiça, as agências, etc, etc. Esse certamente é um dos elementos. O princípio unificador é outro. A tudo isso que nós compreenderemos como um todo global pretensamente orgânico, nós chamaremos de sistema processual penal. Um sistema processual penal no qual os temas se aglutinam ao redor de um princípio unificador inquisitivo, nós o chamaremos de sistema processual penal inquisitivo. Um sistema processual a seu turno, no qual todos os temas se aglutinam em torno de um princípio unificador de coerência e de coesão acusatória, nós o chamaremos de sistema processual penal acusatório. Você, claro, está me perguntando, Rodrigo, mas e aí? Que características tem um sistema e que características tem outro? Nós veremos tudo isso em muitos detalhes. Mas o que eu quero que você perceba aqui é que aglutinar um determinado processo de produção e aplicação das normas, uma determinada compreensão política, determinadas práticas jurisdicionais, jurisprudenciais, policiais e etc, etc, para um lado, inquisitividade, ou para outro, acusatoriedade, não é nada dado, nem pela natureza, nem pelo divino, nem de geração espontânea, nem de nada. É algo socialmente criado. E por ser socialmente criado, é politicamente projetado. Sistema, diz o professor Jacinto Coutinho, é um conjunto de temas aglutinados por um princípio unificador, ou elemento unificador de coerência e coesão, que formam um todo pretensamente orgânico, orientado a finalidades específicas. Isso nos traz a seguinte constatação óbvia. Todo sistema processual penal, primeiro, ele tem um porquê. E além de ter um porquê, ele tem um para quê. Nenhum sistema processual penal nasce do nada porque ele simplesmente nasceu. Ele é politicamente construído. Ele tem um porquê. E por ser politicamente construído, ele também serve a um fim político. Todo sistema processual penal tem a sua finalidade política. E tanto mais esse sistema satisfaça essa finalidade política, tanto mais ele seja apto a alcançá-la, mais legítimo perante ela, ou seja, perante o seu parâmetro de validade, ele será. Isso nos coloca, então, uma questão muito importante, que é qual a intenção política do sistema processual penal acusatório e qual a intenção política do sistema processual penal inquisitivo. A gente vai chegar aqui. Mas antes disso, o que eu não posso deixar de frisar com você é que o sistema processual penal nunca é neutro. Isso não existe. Assim como a gente compreendeu que o direito penal material nunca, jamais é neutro e que o próprio processo de produção e de formação das normas penais é dotado de uma absolutamente inerente carga política, de uma absolutamente inerente carga econômica, carga cultural, carga histórica, carga antropológica, o sistema processual penal também o é. Então, é muito comum que a gente se depare com a seguinte discussão. Olha, o direito penal até comporta discussões filosóficas, discussões políticas, como as discussões da seletividade, como as discussões das finalidades do direito penal, se ele cumpre os seus objetivos declarados ou não, etc. Mas o processo penal não. O processo penal é neutro. O processo penal é só a forma. O processo penal é só a burocracia. Mentira terrível. Isso jamais será verdade. Um sistema processual penal, eu disse a você, é um todo pretensamente orgânico que não somente se orienta a uma finalidade específica, como é produto de um contexto político específico, como é produto de um meio politicamente muito específico. Há muitos autores que, felizmente, ou seja, né, que tem uma, digamos assim, acurácia muito grande em dizer que um sistema processual penal é um termômetro sobre como andam as coisas num determinado estado, num determinado grupo social, digamos assim. Quanto mais democráticas andam as coisas, mais acusatório é um sistema.
quanto menos democráticas andam as coisas e, portanto, quanto mais autoritariamente nós conduzimos os nossos assuntos, mais inquisitivo ele é. Quanto mais nós olhamos para um ser humano e achamos nele um outro igual, e um outro igual com direitos perante o Estado, mais acusatório será o sistema processual que dali decorra. Quanto mais nós olhemos para um outro ser humano e vejamos nele um súdito, mais inquisitivo será o sistema processual penal que dali decorra. Quanto mais nós olhemos para o Estado e entendemos, quanto mais nós olhemos e entendamos, né? Imagine você me corrigindo aí. Quanto mais nós olhemos para o Estado e entendamos, é isso mesmo, agora fiquei na dúvida. Se eu falei errado, você me corrige. Mas quanto mais a gente olha para o Estado e quanto mais a gente entende que o Estado tem um determinado papel na democracia e um determinado papel no Estado de Direito, de garantir as liberdades de todos e de redução do seu próprio poder, mais acusatório será o nosso sistema. Quanto mais, entretanto, nós olhemos para o Estado e quanto mais nós entendamos que a função do Estado na democracia, na República e no Estado de Direito é se pautar como um Estado de polícia, ou seja, um Estado que restringe as liberdades, um Estado que amplia os seus poderes e que não enxerga limites senão o da própria vontade, mais inquisitivo será o sistema processual penal daí decorrente. Um sistema processual penal nunca é neutro. Ele incorpora o estado político das coisas de um determinado grupo social, num determinado local, num determinado momento. Ele incorpora as suas finalidades políticas, ele incorpora o seu processo histórico. E não somente ele incorpora todos esses dados extrajurídicos, como ele mesmo passa a ser um instrumento para satisfazê-los, para ampliá-las e para consolidá-los. E aqui a gente faz uma ponte de coerência muito simples de perceber. Num Estado autoritário, o sistema processual penal será, sem dúvida, um instrumento de manutenção dessa autoritariedade. E será, sem dúvida, um instrumento de projeção dessa autoritariedade. Num Estado, entretanto, comprometido com a garantia das liberdades, num Estado absenteísta no que se refere à intervenção nos direitos das pessoas, num Estado contido quanto ao exercício do seu poder de punir, nós teremos um sistema processual penal que servirá como um instrumento de garantia de liberdade. Nós teremos um sistema processual penal que servirá como um instrumento, como uma ferramenta de garantia e de ampliação de direitos, de modo que tanto mais acusatório será um sistema, quanto mais democrático seja um grupo social, tanto mais inquisitivo será um sistema processual penal, quanto mais autoritário seja um Estado ou um grupo social. Você me dirá, Rodrigo, nós vivemos, pelo menos desde 88, numa democracia, a Constituição estabeleceu uma república muito segura, e nós vivemos num Estado de Direito, está plasmado na Constituição. Então o nosso sistema processual penal é o máximo do acusatório possível. Olha, não é. Mas certamente devia ser. E só por isso a gente percebe uma certa contradição. Trabalhar com sistemas processuais penais é trabalhar com tipos ideais. É trabalhar com um dever ser que é mais relevante na nossa análise crítica do que com um ser. Quando a Constituição de 88 estabelece as bases do que quer ser um Estado brasileiro democrático, republicano e de direito, ela não está dizendo que o Estado brasileiro é o máximo do republicano que ele pode ser. Ela não tá, e jamais poderia fazê-lo. Ela não está dizendo que o Estado brasileiro é o mais democrático que poderia ser. Ela está estabelecendo um tipo ideal, está estabelecendo um horizonte e está estabelecendo um dever ser. O Estado brasileiro deve ser democrático e os poderes públicos devem caminhar nesse sentido. Isso nos coloca a seguinte questão. É verdade que a estrutura constitucional e política do Brasil é formalmente republicana, democrática e de direito, mas isso é um tipo ideal, portanto é algo que deve ser. Se o sistema processual penal brasileiro
hoje espelha no ser, naquilo que ele efetivamente é, aquilo que ele deve ser de acordo com a Constituição, aí, meu amigo, a conversa é outra. Importa-nos perceber, e a gente vai chegar em todos esses detalhes, que, como eu disse a você, o sistema nunca é neutro. Ele é sempre uma projeção de um determinado grupo social, num determinado momento, num determinado local, com toda a sua carga histórica, política e social. Eu também disse a você que tanto mais democrático, republicano e de direito seja um grupo social, mais acusatório será o seu sistema processual penal. Quanto mais autoritário, quanto mais violento, quanto mais desigual, entretanto, for o grupo, mais inquisitivo será o sistema. Se o sistema, então, é produto de um grupo político, eu disse a você, ele também serve a um grupo político e ele serve para alcançar as finalidades políticas do grupo político que fez o produto. A gente se pergunta, que finalidades são essas, então? E a pergunta é fundamental aqui, porque a gente precisa discutir qual é a finalidade do processo penal num sistema acusatório e num sistema inquisitivo. E por que é que existe processo penal num sistema acusatório e por que é que existe processo penal num sistema inquisitivo? Feita essa pequena introdução fundamental ao que é o sistema e a como é que nós devemos pensar essa categoria, para a partir daí construirmos efetivamente o que são os sistemas processuais penais, a gente faz um brevíssimo intervalo para não atropelar o raciocínio no meio de um tema tão importante. Nós nos vemos em breve, já já, e até lá.